Olá, nesse vídeo aqui eu quero passar uma visão geral sobre o processo de planejamento dos países de colonização portuguesa. Para isso, é interessante a gente fazer uma análise histórica, econômica desses países, política também, obviamente, né? Bom, inicialmente a gente precisa entender que os países de colonização portuguesa estiveram dentro de um sistema escravista do século XVI até o início do século XIX, né, 1901, mais ou menos, e a importância que teve a escravidão para a organização dessas sociedades. Segundo Alberto Costa e Silva, a escravidão ela estruturava as sociedades africanas, ou seja, as sociedades africanas, aqui eu me refiro à portuguesa, elas estavam estruturadas a partir da escravidão. A escravidão era a base econômica dessas sociedades, desses governos. Por esse motivo é que só quando a escravidão é abolida, no final do século XVIII para o início do século XIX, é que os europeus conseguem invadir a África e realizar a chamada partilha da África, né, início do século XIX. Antes disso eles não conseguiram. Porque a escravidão permitia aos governantes africanos comprar uma estrutura política, comprar a estrutura militar e comprar a estrutura administrativa. Então eles tinham um estado ali, pequenos estados ali, ou estados grandes, né, territorialmente formados, e que os portugueses, quando entravam lá para comprar escravos, precisavam pagar taxas para os governantes daquela província. Então, é isso. Quando a escravidão é abolida, é que é possível que ocorra essa invasão da África. Você vai do século XVI até o século XIX, ou do século XV até o século XIX, praticamente foi impossível a invasão do continente africano, porque os estados eram capazes de se defender. E quando é abolida a escravidão, essa capacidade de defesa fica comprometida, financeiramente falando, e com isso ocorre a partilha. Feita a partilha, os países, Portugal vai ficar com Moçambique, Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau, né? São esses aí os principais países que vão estar sob o controle do governo português. Bom, e ocorre uma tentativa de utilizar essas colônias, né, que o Portugal chamava de províncias ultramarinas. Elas vão sendo ocupadas por portugueses que vão estabelecendo comércio, que vão estabelecendo fazendas de produção agrícola, de pecuária, não sei o quê, e se forma toda uma economia, se forma um mercado consumidor que compra produtos de Portugal, né? Portugal vendia, precisava desses mercados consumidores para fazer escoar a sua produção de vinhos, de azeite, de diversos tipos de outros utensílios, né? Então tudo isso vai para esses mercados. Uma das razões de Portugal não querer a independência do que ele não chamava de colônia, chamava de províncias ultramarinas. Quando se perguntava para o Salazar, ele dizia, não, nós não temos colônias, temos províncias ultramarinas, mas na realidade eram colônias. Toda essa estrutura econômica estava muito bem organizada e havia uma evolução da riqueza nessas províncias. Porém, havia, em relação aos africanos, um conflito, porque se consideravam, e de fato eram os originais daquela terra, os povos originários daquela terra, os africanos e não os portugueses. No entanto, os africanos não conseguiam espaço político, moravam nas piores localidades, não tinham acesso à saúde e educação de qualidade, né? O que o governo português fez na época foi criar uma escola, uma casa, que é chamada Casa do Estudante Português, lá em Portugal, e pegou os melhores estudantes que existiam nas províncias e levou para estudar em Portugal. Foi o caso do Amilcar Cabral, foi o caso do Eduardo Mondlane,
né, que vão estudar em Portugal e fazer parte dessa associação lá, que era a Casa do Estudante Português, que depois vai se voltar contra o próprio governo português, porque todos os principais líderes de libertação contra a colônia fizeram parte da Casa do Estudante Português, foram educados pelo governo português. Bom, no caso do Amílcar Cabral, por exemplo, que estudou em Portugal, era agrônomo. Bom, então o que acontece é que após as independências, que era a década de 60, 70, né, quando elas ocorreram, as independências ocorreram num momento internacional em que o mundo estava marcado por conflitos entre o capitalismo e o socialismo, né? O mundo estava dividido em dois blocos, né? Os socialistas e os capitalistas, e a influência do comunismo sobre esses países é mais forte do que a influência do capitalismo, né? Basta ver nas bandeiras, né? As estrelas, a foice, a enxada, enfim, nas próprias bandeiras é perceptível isso, mas Amílcar Cabral, por exemplo, esteve por várias vezes reunido com Fidel Castro, né, com Che Guevara, tinha uma proximidade, e a influência do comunismo é forte, não só na África portuguesa, mas também em outras partes da África, né? Só que era um comunismo que era minimizado pelo fato de que também havia uma influência do nacional-desenvolvimentismo na questão do planejamento. Então eu diria muito mais que eles caminhavam, era um socialismo mais tendente ao nacional-desenvolvimentismo do que um socialismo propriamente dito, né? Salvo aqui, temos aqui algumas exceções, né? Países que são mais socialistas, outros que são mais nacionais desenvolvimentistas. Liberalismo, esquece, não havia nenhuma ideia liberal aí que ganhasse espaço. Eu era socialista, eu era nacional desenvolvimentista, né? Então temos aí grandes exemplos, né, de nacionais desenvolvimentistas, né? Patrício Lumumba, por exemplo, né? Não é portuguesa, né? Mas Patrício Lumumba foi um exemplo de um político nacional desenvolvimentista. E o nacional-desenvolvimentismo ensejou um tipo de planejamento muito semelhante ao planejamento da África, da América, né, da América Latina, que é esse planejamento tradicional, que veio os políticos, né, e pensadores africanos ou fora da África que pensavam a África portuguesa, pensavam muito com base no que estabeleceu a CEPAL, que era a Comissão Econômica para a América Latina, todo aquele modelo de planejamento que depois a gente vai ver que o Tiro Lida chama de tradicional, que o Carlos Matos chama de tradicional, que é aquele planejamento baseado em diagnóstico e não em análise de viabilidade, que é baseado em longo prazo ao invés de circunstâncias, em que os agentes envolvidos são desconsiderados, né? E os agentes que são considerados totalmente errado, em que o plano ele não é estratégico porque ele não é circunscrito aos agentes, ele se torna uma coisa popularesca. Plano Nacional de Desenvolvimento aparece na televisão para que todo mundo veja o plano, que ele é nacional, que ele é de desenvolvimento, para que a população fique calma e acredite que com aquele plano as coisas vão melhorar. Ele é muito político, o Plano Nacional de Desenvolvimento, né? É uma resposta para a sociedade. O plano estratégico situacional, como defende o Carlos Matos, como defende o Tiro Lida, não, ele nem deve ser divulgado, ele é bastante circunscrito ali a quem planeja e a quem pede o planejamento, né, para quem se planeja, e leva em consideração os agentes envolvidos. Muitas vezes os próprios agentes envolvidos não sabem que são objeto de um plano no planejamento estratégico situacional. Sobre isso eu indico um filme muito bom chamado Gangster Americano, que é um exemplo clássico de planejamento estratégico situacional. Um outro filme muito interessante também é O Homem que Mudou o Jogo, que fala sobre o beisebol americano, com o Brad Pitt. É isso aí, essa foi a primeira parte do vídeo, uma análise assim, bem geral do planejamento, para que vocês entendam que o planejamento em África vai seguir os mesmos parâmetros do planejamento da América Latina, que é o viés tradicional. Tá, ok? No próximo vídeo a gente vai tratar especificamente de um desses planos.